A paz do nosso Senhor Jesus, minhas queridas Débora. Meu nome é Thelma, eu sou coordenadora de Porto Seguro e venho aqui nesta manhã trazer o devocional para edificação da vida de vocês. Eu tenho sido muito edificada com os devocionais e eu quero parabenizar a vocês, Déboras, por devocionais tão enriquecedores. A nossa palavra está em Daniel 2:21, que diz: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Eu não vou me ater à questão de mudança de tempo, porque foi tão bem explicado em alguns devocionais fantásticos que nós ouvimos. Mas eu quero me ater essa manhã ao discernimento. E quando nós falamos de discernimento, vem à nossa mente o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que diz: há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Aqui em Coríntios 12, nós estamos vendo acerca de dons espirituais. E a palavra de Deus diz que o dom de discernimento de espíritos é dado a quem quiser. E Daniel, quando ele chega ali, eu creio, num ambiente totalmente diferente do que ele cria. Todas as vezes, minhas amadas, que eu imagino Daniel chegando ali no seu cativeiro, né? Num povo totalmente diferente, cultura diferente, maneiras diferentes, né? Eu imagino que ele chegue e quando ele vê aquele reinado totalmente voltado para a adoração de deuses estranhos, Nabucodonosor regendo com vara de ferro, né? Quando eu percebo ali, eu me coloco entrando dentro de um lugar com muitos deuses, e eu vou aqui até dar um exemplo, como se nós estivéssemos entrando em um centro de macumba onde que não nos comporta. Ali não é o nosso lugar, a gente olharia para os lados, veria um monte de ídolos, estátuas de tudo quanto é jeito e maneira, uma celebração pagã, né? Uma celebração pagã, e ali ele deveria ter ficado assim, atordoado quando ele entrou naquele lugar, porque Israel é o único só Deus, nosso Senhor, né? E ali, quando ele chega, eu imagino que ele deveria ter pensado, e agora? Um jovem de 15 anos, e agora? O que eu vou fazer? E a palavra sempre nos mostra que Daniel, foi um rapaz que era temente a Deus, provavelmente levado cativo aos seus 15 anos. Ele morou nessa cultura durante todo o cativeiro. E o cativeiro, minhas amadas, nós sabemos que durou 70 anos. E Daniel, durante esse tempo todo, ele não se corrompeu. A Bíblia nos mostra que ele não saiu do cativeiro, ele morreu lá. Provavelmente Daniel deve ter morrido com mais de 85 anos, porque vamos colocar 15 que ele foi, mais 70 de cativeiro, provavelmente mais de 85 anos, firme diante de um Deus numa cultura totalmente pagã. E o que faz com que Daniel esteja firme numa cultura pagã, sem pai, sem mãe, sem nenhuma Débora orando por ele? O que faz? Ele foi até o Senhor e pediu para ele: dá-me discernimento. Deus, eu preciso discernir. E a primeira coisa que Deus dá a ele, o discernimento, quando ele entra e olha, né? Estou fazendo uma conjectura, tá, minhas amadas? Quando ele entra, vê aquela cultura pagã e provavelmente ele pede ao Senhor, né? E agora o que eu faço? Deus dá a ele discernimento. E ele fala: não vou me contaminar. E a primeira coisa que ele fala é: não quero essas iguarias. Por quê? Porque ele estava vendo que tudo aquilo estava sendo oferecido ao inimigo. E ele pede sabedoria a Deus. E por que ele pede sabedoria a Deus? Porque a palavra de Deus nos mostra que Daniel orava e ele estava ali diante de Deus e ele pediu ao Senhor para que o Senhor viesse e desse a ele o discernimento para estar diante daquela conduta totalmente diferente de tudo que ele sabia, entendia e cria. E a palavra de Deus fala no versículo 8 de 1 Daniel, que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei.
nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes do eunuco que lhe permitisse não contaminar-se. E nós vivemos hoje numa cultura totalmente ruim aos nossos olhos. Nós estamos vendo homem beijando homem, mulher beijando mulher, incentivando as nossas crianças a se tornarem aquilo que a cultura pagã está pedindo a ela. Nós estamos vivendo um tempo que temos que ficar calado, porque o príncipe desse século está levantando pessoas hostis, assim como Daniel naquele tempo. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos pedir a Deus discernimento de espíritos, para que nós possamos entender qual tempo que estamos vivendo e o que devemos fazer e onde devemos nos reposicionar, nos recolocar nessa cultura pagã na qual está o nosso derredor. Minhas amadas, nós estamos dentro da igreja e ali tudo é muito favorável a nós, mas quando nós saímos dali para fora, tudo é desfavorável. E eu quero dizer outra coisa, dentro dos nossos lares, muitas vezes os nossos filhos, infelizmente, foram contaminados com essa cultura pagã, e nossos filhos estão absorvendo culturas totalmente contrárias àquilo que Deus quer para nós, e nós estamos falando, Senhor, dá-nos discernimento. E nessa manhã eu quero falar às minhas amadas irmãs, discernimento de espírito é dom. Daniel orava 3 vezes ao dia. Queridas, vamos começar a clamar e pedir ao Senhor discernimento para a igreja, discernimento para esse tempo, discernimento para o que está acontecendo dentro dos nossos lares, discernimento para que possamos ver qual espírito está agindo na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes, qual espírito que está agindo, tentando roubar a comunhão dos irmãos. A nossa igreja, ali onde nós congregamos, que na verdade não é nossa, né? Nós congregamos ali, onde nós congregamos é para sermos mulheres abençoadoras, e Deus está requerendo de nós, nesse dia, discernimento, que a palavra de Deus em Amós 3:7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Que se levante profetizas no nosso meio, que se levante mulheres no nosso meio, que o dom do discernimento e de espírito esteja sobre a nossa vida, porque nesse tempo o Senhor está querendo que nós o busquemos de todo o nosso coração, porque precisamos discernir o que está acontecendo nessa igreja que vivemos hoje, a igreja que está se corrompendo, e que nós possamos ser mulheres que oram, mas mulheres que pedem a Deus a orientação, o discernimento espiritual para podermos avançar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nesse mundo tenebroso. Deus abençoe cada uma de vocês. Tenha um bom dia.